dízimos. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus novamente. Quero aqui agradecer a oportunidade que meu pastor e a pastora me deu nesta noite. Você que está em casa ouvindo, que esteja de coração aberto para entender tudo a qual o Senhor colocou no coração nesta noite. Eu tenho certeza que Deus falará conosco de forma tremenda nesta noite. Aleluia. Eu peço que vocês fiquem de pé. Vamos fazer uma breve oração em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. O Senhor está no controle, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, nesta noite, eu oro, Senhor Jesus, para que vidas, Pai, venham ser, meu Deus, alcançadas através da palavra, que vidas venham ser, meu Deus, avivadas, meu Senhor Jesus, que vidas venham ser, meu Deus, transformadas nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus, que aquele que está em casa, Senhor Jesus, venha ser alcançado por essa palavra de renovo nesta noite, por essa palavra, meu Deus, que vai nos dar confiança, Pai, que nós viemos confiar no Senhor em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio às provações. Meu Deus, aqui está a tua igreja, Senhor Jesus, nessa noite que veio, meu Pai, para ouvir, meu Pai do Senhor. Fala, Pai, conforme o Senhor quer, Pai, com cada um de nós aqui neste lugar. Meu Deus, e aqueles que não puderem vir, Senhor Jesus, que não puderam vir, meu Deus, que essa palavra alcance, meu Pai, cada um, meu Deus. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Eu peço aos irmãos ainda de pé, que abram as suas Bíblias no livro de Esther 4, versículo 16. Aleluia, todos encontraram, amém? Esther 4, versículo 16. A qual diz: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, eu pereço. Podei-vos assentar. O tema desta mensagem desta noite é Esther, o propósito com a nação. Aleluia. Aleluia. Todos já sabem a história de Esther. Sabe que é uma moça judia que foi selecionada em meio de tantas outras moças. E ali ela foi escolhida pelo rei Assuero para ser a rainha. Esther, né, que veio de uma origem humilde, prima de Mordecai, a qual ela perdeu seus pais, né, e ficou órfã. E Mordecai, seu primo, adotou ela como filha. E sempre teve muito zelo, muito cuidado. E sempre ensinou a Esther tudo conforme na obediência. E também ensinou a Esther que somente um Deus, que é o nosso Deus, poderia ser adorado. No livro de Esther, o nome de Deus não é citado. Mas nós sabemos que a todo tempo o Senhor estava provendo em prol desse povo. Eles não podiam falar de Deus, expressar ali na Pérsia. Porém, eles não deixaram se corromper. E na parte introdutória, só para vocês entenderem um pouco, eu quero falar um pouco sobre Mardoqueu, que foi um homem que tinha um caráter incorruptível. Ele não se corrompia. E ele foi trabalhar ali, né, nas mediações do rei. E foi levantado um ministro muito cruel, que era o Ramã. E ele não gostava dos judeus. E ele, toda vez que os judeus passavam, ele queria que se curvassem a ele. E Mardoqueu não se curvava. E como todo lugar, a gente sabe que tem pessoas que conspiram contra a gente. Os outros faziam aquilo ali, Mardoqueu não fazia. E os outros criticavam por que Mardoqueu não fazia, não se curvava diante de Ramã. E isso instigou uma grande ira no Ramã. E ele ficou muito aborrecido.
Ele se indignou com aquela atitude de Mardoqueu. Porém, Mardoqueu continuou com a mesma postura. Diante daquela situação de represária, qual tinha que se curvar, Mardoqueu não se curvou. Ele não se curvou diante de Amã, porque ele sabia que só poderia se curvar diante do Deus dos exércitos. Ele sabia diante de quem ele podia se curvar. Ele não se corrompeu, ele tinha um caráter incorruptível. Trazendo para os dias de hoje, muitas vezes, nós, no ditado popular, somos Maria e vai com as outras. Todos fazem, esquecemos quem somos nós. Mas nessa noite eu quero liberar uma palavra de autoridade, que nós não vamos nos corromper diante da situação. Aleluia. E o rei Assuero, ali que era o homem que tinha maior autoridade, Amã foi diante dele e começou a falar do povo judeu que ali existia nas províncias. E começou a falar que era um povo que era teimoso, que não obedecia às leis. E o rei, como todo rei que tem tantas coisas a fazer, ele quer o quê? Ele quer mandar, ele quer ordenar, ele nem se atentou a nada. E Esté, como prima de Mardoqueu, ela foi ali escolhida como rainha, mas em termos de obediência, o primo dela falou que não era para ela falar a origem dela, que ela era judia. E assim ela fez, assim ela cumpriu. E o Amã foi diante do rei e pediu que punisse aquele povo. E foi feito um decreto para destruir todo aquele povo, todo o povo judeu de todas as províncias. E foi selado com o anel do rei. Sabemos que naquela época, se fosse um decreto selado pelo rei, ele não poderia ser revogado de forma nenhuma. Não poderia, não tinha solução, não tinha jeito. E mais adiante, quando houve aquele decreto foi se espalhado ali naquela cidade, todos choraram amargamente, todos sofreram, todos os judeus. A história vai dizer que Mardoqueu chorou muito, ele rasgou as suas vestes, ele ficou desesperado, e por todas as províncias era muito choro, muito sofrimento mediante aquele decreto, porque além dos judeus morrer, eles não poderiam se defender, e ainda os seus bens seriam entregue àquelas pessoas, porque os judeus conviviam ali, eles podiam trabalhar, eles podiam produzir normalmente, eles tinham uma vida de liberdade. Até então, com esse decreto, eles iam ser mortos e ainda saqueados, ia ser levado todos os seus bens. Mas Deus, Ele sempre trabalha, irmãos, sempre trabalha, Ele não deixa o seu povo perecer. Ele não deixa o seu povo perecer de forma nenhuma. Como eu disse, neste livro não é mencionado o nome de Deus, mas eu vejo Deus agindo do início ao fim. Aleluia. Aleluia, Jesus. Esse povo judeu sabia que só existia um Deus que era digno de ser adorado. Eles sabiam que existia somente um Deus que poderia livrar eles dessa situação. E o Senhor, Deus é a nossa maior segurança, irmãos. Deus, Ele é a nossa maior segurança. Talvez você que está ouvindo, talvez você que está aqui, você é dependente de uma medicação que você não pode ficar sem ela. Talvez você é dependente de algo que é impossível, mas nessa noite eu venho te falar de um Deus do impossível. Um Deus do impossível. Um Deus inteligente, um Deus estrategista. E como nós somos filhos dele, nós somos imagem e semelhança, nós também somos inteligentes. Deus nos dá estratégia em meio a cada situação. É somente nós estarmos atentos à voz dele. E Esté, essa rainha judia que estava ali, sendo esposa do rei. E o rei tinha várias esposas, mas ela era rainha, E ela tinha um caráter obediente. Porque quando o seu primo falou com ela, você não fala que você é judia. Você não fala a sua identidade. Ela sim
obteve. Mas em nenhum momento eu vejo no livro de Esté que Esté deixou de se preocupar com o seu povo. Sempre o primo dela estava ali ao redor, vendo a situação como ela estava. E eu também tiro de Esté uma rainha preocupada com o seu povo. Porque quando Esté ficou sabendo do decreto, ela se angustiou, ela se entristeceu, ela mandou o seu eunuco de confiança ir atrás de Mardoqueu. E quando chegou ali, Mardoqueu apresentou o decreto, né? Falou com o seu eunuco de confiança e ele apresentou para Esté. E Esté, neste momento, na parte no 4... versículo 11, Esté fala: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cedro de ouro, para que viva. E eu tenho 30 dias que não sou chamada na presença do rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então disse Mardoqueu que se tornasse a dizer a Esté: não imagines em teu ânimo que escapará na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se todos te calares neste tempo, socorro de livramento da parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecerás. E quem sabe, se para o tempo como está chegaste a este reino. Nesse momento, Esté olhou para a situação que estava acontecendo. Ela falou: você sabe, fala com ele, que ele sabe que todos que se apresentar diante do rei, sem for chamado, é morto. E já tem 30 dias que eu não vou na presença do rei. Nesse momento, Esté se deparou numa situação de que eu não tenho nada a fazer. Nós também somos dessa forma. Nós olhamos para o natural. Porque o natural é desse jeito, irmãos. O natural é dessa forma. Não tem como eu fazer isso. Não tem como. Porque todos já sabem como é a lei. Se chegar diante do rei sem ser chamado, é morto. Eu não posso fazer nada diante dessa situação. Nessa hora, aquela jovem judia, de origem humilde, ela olhou para o posto que ela estava ali como rainha, e ela falou: não tenho nada a fazer. Não tenho nada a fazer. Todos, já é o conhecimento de todos já sabem que não tem como. Quantas vezes nós falamos: não tem como, não tem jeito. Nós também somos assim. Mas só que todos nós temos um Mardoqueu na nossa vida. Aleluia. Todos nós temos um Mardoqueu. Mardoqueu puxa ela para o propósito. Ei, o propósito de você estar aí não é só porque ela passou. A história vai dizer que Esté era uma moça linda, formosa, e era agradável com todos que se aproximavam dela gostavam dela. Mas aí o Mardoqueu, no lugar de pai, falou: ei, vai lá e fala com ela. Você está aí por um propósito. E se nós clamar, do céu vai vir um socorro. Aleluia. Do céu vai vir um socorro. E você, Esté, você que está aí dentro do palácio, você não vai ficar imune não, porque você também é judia. Aleluia. Quantas vezes nós achamos que nós estamos imunes à situação, de repente, do posto que nós estamos. Não. Aqui eu vejo um pai, que foi Mardoqueu, que puxou aquela moça para a responsabilidade a qual ela foi escolhida. Uma autoridade. Uma autoridade.
Ah, sim. Isso, Esther. Quem sabe você não está aí. Foi por isso. Esther era linda, mas ela foi escolhida entre várias moças. Várias. Elas eram preparadas durante 6 meses com mirra, depois mais 6 meses. Era toda uma preparação. Se não fosse um propósito, Esther não teria sido escolhida. Quantas vezes nós esquecemos do propósito, de onde nós deveríamos estar, de que nós deveríamos fazer. Nós também somos assim, esquecemos do propósito. Neste momento, esse pai, ele puxou ela para o propósito. Aleluia, aleluia pela vida de Mardoqueu. Queira sempre o Mardoqueu do seu lado, que ele vai te puxar para o propósito. Ei, acorda. Ei, você está aí, ó. Você está aí, tem um propósito. Tem um propósito, tem uma nação aí que vai perecer se você não cumprir o propósito. Ei, levanta, levanta, não olha para a situação não. Nós somos também assim, igreja. Nós olhamos para a situação, sabe o que nós fazemos? Nós recuamos. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Aleluia. Não é tempo de recuar, não. É tempo de prosseguir. Aleluia. Ainda que nós perecemos, ainda que nós morremos, mas morremos com autoridade e alegria, sabendo que nós a todo tempo confiamos no Senhor. Sabemos de onde vem a nossa força. Aleluia. Glória a Deus. Aí Esther lembrou, né? Lembrou quem eu sou. Quem eu sou, por que eu estou aqui? Eu posso fazer alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa. Você tem capacidade. É só pedir dos altos céus o socorro. Deus não mudou a igreja. Aleluia. Deus, Ele é o mesmo. Essa palavra, ela foi confrontando a minha vida de uma tal forma. Desde o dia que eu recebi o convite, ela foi confrontando. Eu falei, Senhor, não me deixe esquecer nada que o Senhor ministrou no meu coração. Aleluia. E ali Esther se deparou, ouviu o conselho. É importante ouvir o conselho. Muitas vezes nós achamos, estamos cheios da razão. Não, eu não posso fazer nada. Isso não é problema meu, né? Mas ela ouviu o conselho do seu primo. Ela ouviu e colocou em prática. Muitas vezes nós damos conselho, a pessoa escuta, tudo bem, tá bom, tá certo, você vai fazer assim? Vou, mas não pratica. Então o que ela fez? Ela vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo eu pereço. Vai, jejua todos, vai lá Mardoqueu, fala para todo mundo, todos os judeus, vamos jejuar 3 dias e 3 noites pela vida de Esther. Esther vai lá, pega sua serva, vamos jejuar. Aleluia. Aleluia. Aí o que Esther faz? Jejua 3 dias, 3 noites, se arruma, se perfuma e fica lá, esperando o rei. E o rei avista Esther. Aleluia. E ele posiciona o cetro de justiça, igreja. Aleluia. E ali ele fala: Esther, se me pedires metade desse reino, eu te dou. Aleluia. Aleluia. Vocês estão entendendo, igreja, que Deus está falando nessa noite?
Esté cautelosa. Muitas vezes a bênção não vem completa em nossas vidas porque nós somos eufóricos. Esté diante daquela situação que a nação poderia toda morrer. Eu quero preparar um banquete. Um banquete com o rei e com Ramã. Aleluia. E a história vai dizer que naquele banquete, o Ramã, ele ficou muito feliz, muito alegre. Nossa, a rainha me chamou para o banquete com o rei. E chegou em casa e ali falou. Mas quando ele viu Mardoqueu, o coração daquele homem em nenhum momento mudou aquela raiva que ele teve do povo. Ele continuou com a mesma conspiração. E chegou em casa e falou com sua esposa, e ali foi preparada uma forca para Mardoqueu. E nesse tempo, entre um banquete e outro, o rei, ele se lembrou de uma benfeitoria que Mardoqueu fez lá atrás, que ele viu que tinha 2 eunucos que estavam conspirando contra a vida dele, e ele falou com a rainha Esté, e a rainha Esté falou com o rei, e aqueles homens foram punidos, e o rei foi livre da morte. Interessante é que o rei, ele não se lembrava disso, e entre o primeiro banquete, ele perdeu o sono e ele se lembrou. E ele, ali todos eles escreviam. E ele pegou e se lembrou daquele judeu, Mardoqueu. E foi que o rei quis honrar Mardoqueu, né? Ele quis dar honra àquele homem, a qual livrar ele da morte, a qual teve aquela atitude de benevolência para com ele. E o Ramã, que era o inimigo, ali teve que sair com ele ali, dizendo, honrando ele. Mais uma raiva para Ramã. Mas aí a rainha, ela pediu outro banquete. Ela não falou logo para o rei o que estava acontecendo com o seu povo. Sim, Deus, ele estava trabalhando nos bastidores diante dessa situação. Ele fez com que o rei se lembrasse daquela benfeitoria que Mardoqueu tinha feito. O Senhor estava trabalhando de forma tremenda. Muitas vezes você pode olhar para a situação, talvez se fosse eu, você faria: por que Esté não falou logo com o rei que estava acontecendo e pronto? Não, irmãos. Tem que ter cautela, tem que ter estratégias do céu. E nós só temos estratégias do céu quando nós nos disponibilizamos a orar, a jejuar, a estar conectados com o Senhor. Você não vai ter estratégias do céu da forma que você está acomodado com essa situação. Você não vai ter estratégias do céu sentado numa cadeira, prostrado, não. Você vai ter uma estratégia do céu quando você decide ir até o propósito. Aleluia. De repente, você está tão acomodado que o propósito está diante de você e você não enxergou ainda. Aleluia. E ali teve o segundo banquete. Aleluia. E Esté denuncia ao seu rei o que foi decretado pelo seu povo, e ela ali fala da sua origem, que ela é judia. E o rei, aquela forca que foi feita para Mardoqueu, o Ramã enforcado. Porém, ele não poderia mudar aquele decreto. Ele não poderia de forma nenhuma mudar, porque uma vez selado com o rei, aleluia, uma vez selado, não tinha como mudar, revogar. Mas, volto a dizer, Deus sempre esteve trabalhando nos bastidores nessa situação. Talvez você está olhando para a situação que você está passando, aos seus olhos não está acontecendo nada.
É porque muitas vezes nós queremos o Deus de já. É agora. E não é dessa forma. É no tempo dele. Porque tudo que Deus faz, irmãos, é perfeito. É perfeito. Deus, ele a todo tempo, desde o início, quando a rainha Vasti ali se recusou a estar na presença do rei, tudo isso foi estratégia do céu, porque Deus já sabia o que o povo ia acontecer. O que você está passando, Deus já sabe, já sabia. Mas eu quero te dizer que nesta noite, estratégias do céu virão. Mas você precisa tomar uma atitude. Você precisa tomar atitude. Eu nunca vi Deus fazendo alguma coisa com as pessoas paradas, não. Se é uma porta de emprego, você tem que espalhar o currículo. Você tem que ter qualificações. Se é uma doença que é impossível, você tem que ter um diagnóstico. O médico vai falar, não tem jeito para essa situação. Se é uma sentença, tem que falar, não tem jeito. Aí Deus entra. Mas se você ficar prostrado, esperando, não vai acontecer nada. Aí o rei vai lá e fala, eu não tenho como mudar esse decreto. Mas tem como espalhar uns novos decretos a qual os judeus poderão se defender quando for atacado. Até então, eles não poderiam se defender, eles seriam mortos e ainda levariam seus bens. Mas aí teve um novo decreto, não pôde mudar o dia daquele decreto, mas teve um outro, que os judeus poderiam se defender. Então, foi feita estratégia, eles se prepararam para aquele momento, para se defender. E como Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo, de ontem, de hoje e de sempre. O povo venceu. Os judeus venceram. Aleluia. Eu quero te falar nessa noite que Deus é a nossa maior segurança. Em quem você está confiando, igreja? Aleluia. Em quem está a sua confiança? Esse povo aqui já estava com um cenário de morte. De morte. Estava decretado. Mesmo depois que o inimigo foi morto, o decreto não poderia voltar atrás. Mas Deus deu estratégia. Deus deu estratégia. Diante dessa situação que nós estamos vivendo, Deus tem nos dado estratégia. Estratégias. Não, você não pode parar. Você não pode parar. Não podemos parar de forma nenhuma, igreja. Tenha sempre o Mardoqueu do seu lado. Mardoqueu, ele empurra você para o propósito. Tem pessoas que não, que ele pega, você tem um propósito, talvez ele vai fazer com que você esqueça do propósito. Mardoqueu não. Ei, peraí, acorda, você pode fazer alguma coisa, você está aí, não é à toa não. Talvez você está num lugar que você acha assim, esse lugar é muito bom. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Mas Deus tem um propósito de você estar. Em tudo Deus tem um propósito. Deus, Ele é o plano perfeito. Eu acredito sim que essa jovem Estela era muito bonita. Mas eu também, quando a gente vai olhar a história, a Vasti, a rainha também era muito linda. Então ela foi escolhida dentre todas, não foi à toa para ser rainha. E ela se preparou para se apresentar diante do rei. Nesta noite, Esther é eu e você. E o rei é o nosso Deus.
Aleluia. Como nós estamos nos preparando para entrar diante do Rei? Se você vai fazer uma petição, se você quer algo, de qualquer maneira não vai acontecer, meus irmãos. Tem que haver uma renúncia, tem que chamar a atenção do Pai, tem que ter disposição. Aleluia. Talvez você está olhando somente para o seu adversário, somente para a situação oprimida que te colocaram, mas nessa noite eu venho declarar uma igreja livre. Uma igreja livre que pode sim, pode romper essa barreira, pode romper essa dificuldade e pode sim alcançar o propósito. Aleluia. Glória a Deus. Convido o louvor para estar louvando o louvor. E não cesse